Oiê, seja bem-vindo a mais um Pod Spa, o seu podcast de wellness e, claro, de spa. Na nossa conversa de hoje, a gente vai esclarecer tudo sobre Me Tornei MEI, o que fazer. Porque eu convidei o professor José Miguel e ele é dono de um dos maiores escritórios de contabilidade do país, especializado nessa área de beleza e saúde. Muito obrigada, José, por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, eu fico sempre à disposição e lisonjeado sempre que me convidam para falar sobre termos técnicos. Eu participei da elaboração de uma forma paralela da lei do Salão Parceiro e também, há muitos anos atrás, no início da Lei Complementar 123, no que se refere ao microempreendedor individual. Durante 2 anos, aí a minha incumbência pela Federação do Comércio aqui do Rio de Janeiro, do Conselho Regional de Contabilidade, foi levar o conhecimento da lei da Salão Parceiro, principalmente ao mundo da beleza e ao mundo da contabilidade. Foi onde eu caí, porque pela minha área, pela minha estrutura, eu me enquadro dentro da lei do salão parceiro, apesar do spa ser meio um limbo dentro dessa área, né? Porque eu não tenho manicure, mas eu entro junto com as esteticistas, né? Os massoterapeutas é que ficam meio perdidos, mas conta pra gente um pouquinho do que é ser MEI, um pouco das responsabilidades, assim, e aí depois a gente vai aprimorando mais, aprofundando as perguntas. Ok. O MEI ele surgiu no Brasil para atender uma exigência constitucional que seria tratar de forma diferenciada, com privilégios, os menos capacitados. Perfeito? Então, o microempreendedor individual é uma pessoa que inicia a sua vida no mundo dos CNPJs, comumente falando, que é o empresarial. Em termos legais, o MEI é uma empresa, em tese, inserida no Simples Nacional, mas em um regime especial. Por isso que ela está dentro da Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional. E tem muitas obrigações que são desconhecidas do público em geral do MEI, até, inclusive, por erros de início de percurso, de difusão de institutos muito famosos que só trouxeram os benefícios do MEI e não trouxeram as obrigações. Então, o público do MEI está fora do atendimento legal. Acho que isso é fundamental, porque é uma coisa que eu prego muito em tudo que eu falo, é assim, entender que se você se tornou MEI, você agora é uma empresa. Então, você tem a sua pessoa física, o seu CPF, mas você também agora tem um CNPJ, e isso precisa ser tratado como coisas distintas. Por exemplo, conta bancária. Não adianta você ter um CNPJ e você ter um contrato com uma outra empresa através de PJ para PJ, e o pagamento cair na sua conta física, certo? Você está certíssimo. Existem, inclusive, dispositivos legais que tratam, que já tem entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, que se houver confusão patrimonial, ou seja, confusão de conta bancária, vai ser levada a prerrogativa do entendimento da Secretaria da Receita Federal, ou seja, do fisco. Então, os valores recebidos por um MEI numa conta bancária pessoal dele, que não tem, inclusive, a escrituração contábil e o livro caixa, são entendidos como tributados na pessoa física, tá? Que delícia. Não, isso é uma briga que eu tenho muito com uma equipe que eu falo, gente, vocês abriram o MEI, vocês agora são empresa, separem, até para ter uma organização financeira sua, para você entender que você recebeu R$10 e você precisa de 5 para viver, então você vai transferir 5, viva com os seus 5 e tenha a sua reserva e o seu investimento da sua empresa. Se você um dia quiser crescer, você tem ali um capital que a sua empresa justifique o seu crescimento, né? Do que, não, eu sou MEI, cresci, agora vou abrir uma sala. Então, onde saiu esse dinheiro? Meu bem, você vai ter que, né? Vamos ao famoso imposto de renda, né? Todo mundo tem que declarar. Exato. Para você ter uma ideia, quando eu palestrava muito sobre a lei do salão parceiro, e claro, sempre cai no assunto de MEI. Nós tivemos acesso a um profissional de cabelo, um cabeleireiro, que ele comprou um carro de R$115 mil em 2021, sem ter recursos. E quando ele comprou o carro de R$121 mil à vista, automaticamente essa informação caiu, de alguma forma, na Secretaria da Receita Federal e ele foi intimado a prestar contas desse valor. Aí eu não acompanhei mais, na realidade era um profissional de beleza de um salão que a gente atendia. É isso, né? Porque você vai ter que justificar.
Porque e é importante também falar que o imposto de renda ele tem que ser declarado pelo MEI e tem que ser declarado também pela pessoa física, certo? Ou não? Você está certíssimo, mas vamos lá. Você falou a base fundamental do entendimento do que é MEI. MEI é uma pessoa jurídica, pessoa física é outra coisa. São duas obrigações distintas. O MEI, quem é? A gente fala o MEI. Não, não é o MEI. A pessoa que tem um MEI, são coisas distintas. Eu tenho um MEI, eu sou obrigado a fazer minha declaração de imposto de renda com 3 informações do MEI. Em primeiro lugar, se eu recebo recursos do MEI que não são tributados, vai lá na página de isentos. Valores que eu recebi e não tributei. Em segundo lugar, dentro do MEI, a maioria dos contribuintes desconhece, ele pode pagar a ele próprio pro labore. Tá? Tem uma série de benefícios que não vem ao caso aqui. Então, ele declara na página de rendimentos recebidos de pessoa jurídica tributados. E o terceiro, que as pessoas desconhecem, se você tem um MEI, você tem uma empresa. Então, você tem que ir lá na parte de bens e direitos da declaração de imposto de renda e declarar ali que você tem um MEI. Então, assim, toda essa linha é muito inteligente. Como é que eu posso ter rendimentos do que eu não tenho? Então, eu tenho que ter na parte de bens e direitos. E eu tenho 2 tipos de rendimento. Então, a maioria dos MEIs não sabe disso. Então, você recebeu média mensal algum mês acima de R$ 1.903, você tem que fazer isso. O que é, assim, é um mercado que é um valor super fácil de ser atingido. Então, ou seja, todo mundo que tem o MEI tem também que declarar a sua renda na pessoa física, o seu imposto de renda na pessoa física. Sim, tem que declarar. Uma outra dúvida que é muito comum com relação a quem tem MEI é nota fiscal. Como emitir a nota fiscal para a empresa? É por dia, é por semana, pode ser uma por mês? Como é que eu faço isso? Como é que funciona a nota fiscal? Aí você vai ter um problema seríssimo, porque a nota fiscal do MEI é de serviço. E a nota fiscal de serviço é regulamentada por cada município, entendeu? Então, cada município pode legislar do jeito que quiser. O primeiro município que saiu na frente, bombardeando o MEI, foi o Rio de Janeiro, que soltou uma instrução normativa em 2017 ou 2018, depois eu posso te passar, determinando que todo MEI teria que emitir uma nota fiscal diária sobre os serviços praticados. Depois conseguimos reverter um pouco e conseguimos fazer que fosse uma nota fiscal mensal. Perfeito? Mas eu realmente não acompanhei mais isso, mas assim, você é obrigado a acompanhar a regra de cada município. A do Rio de Janeiro foi pesadíssima quanto a isso. Niterói também, eu me lembro que foi muito pesada. E tem toda a lógica, porque se eu emito uma nota fiscal mensal, eu consigo disfarçar a minha receita. Se eu for explodir o MEI, eu consigo me controlar. Agora, se eu emitir diária, vai chegar lá no final, não consigo. Não explodiu o MEI. Então, o Rio de Janeiro fez por causa disso. Então agora, na verdade, sempre foi uma dúvida, porque eu ainda trabalho com a nota fiscal diária para quem é aqui do Rio, porque eu sou desde a época de 2017, já te adianto, porque desde eu abri a primeira empresa em 2016, então desde quase sempre era diária. E eu nunca entendi por que diária, ninguém nunca soube me explicar exatamente por que o diário é para isso, para você ter o. Exatamente. Senão você ultrapassa o teto e aí. Isso. Tá. Fez todo sentido. E eu não sabia. E agora eu vou perguntar, né? Eu tenho agora a minha equipe, aonde eu acho essa regra municipal de como deve ser a emissão da nota fiscal? Onde é isso? Né? Você acha no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, você tem toda a legislação. Mas eu vou ser muito sincero. Você tem que pegar com o teu contador. Não puxa para você, a responsabilidade cabe a outra. Se você paga uma contabilidade, como aqui no escritório, as pessoas daqui é que têm que obrigatoriamente saber e entregar a regra, ok? O grande problema que a gente tem é que a partir do regramento do MEI composto com o salão parceiro, a legislação do setor de beleza se tornou específica e apartada das demais legislações. Você não pode ter, de repente, um especialista que entende de botequim e não estudou a área de beleza, porque a área de beleza tem uma série de obrigações totalmente específicas e tem que ter, tá? Porque a área de beleza cuida de um ponto que as pessoas subjugam, que é o psicológico e a saúde. Mulheres que se tratam bem, que se cuidam bem,
normalmente têm mais saúde psicológica e saúde física e emocional, etc., do que mulheres que se tratam mal. A mesma coisa acontece no sexo masculino. Isso tem uma lógica muito grande. Se você não se cuida, mulheres não se depilam, não fazem cabelo, não fazem unha, você vai ver uma pessoa deprimida e uma pessoa com saúde abalada. Por isso, o setor de beleza, ele é um dos setores que hoje tem uma regra específica. Ele se assemelha muito ao setor de saúde, que tem um regramento muito pior do que o setor de beleza. Mas o setor de beleza é diferente dos demais, ok? Por esse ponto. Dentro de todas as classes de MEI, certo? Dentro de... da lei do salão parceiro, conta um pouco como é que ela é. Não, óbvio, não precisa ir a fundo da lei, mas conta assim, nas regras gerais, como ela funciona. É uma surpresa quando as pessoas não sabem que as profissões da beleza não eram regularizadas, não é regulamentadas, perfeito? Não eram regularizadas. Qualquer um podia ser cabeleireiro, qualquer um podia ser manicure. Em 2012, sai a regularização da área de beleza. O que foi isso? Foi aceitar como profissões o pessoal da beleza, cabeleireiro, manicure, depiladora, pedicure. Isso é uma profissão esteticista. São profissões recebidas oficialmente pela CBO, que é onde estão todas as profissões, só em 2012. Perfeito? Só que ficou um vácuo. Porque já era o setor de beleza pertence a um dos setores que mais movimento financeiro tem no mundo inteiro. Exatamente. Você não tem uma que não tenha química. A não ser que você vá para uma tribo indígena. Aí, mesmo lá tem, né? Porque eles fazem a química natural. Então, você não tem. É um dos setores que mais movimenta dinheiro do mundo. Já está na casa do trilhão anual. Exato. Então, ficou um vácuo. Agora eu reconheço você, mas eu não regulamento, eu não trato você. E aí veio a lei do salão parceiro, porque de todos os mercados brasileiros de potência financeira, que gera muito dinheiro, nós não tínhamos, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar para você? Nós não tínhamos uma regra de oficializar o setor de beleza. Era tudo por fora, cá para nós, pelo amor de Deus. Era salão não emitindo nota, os profissionais não emitindo nota, era um caos. E aí você tem uma característica que é fácil de entender para quem vive nesse mundo, que é o seguinte. Vamos ao setor de alimentação. Né? Você entra num shopping center. Todas as empresas de comércio, de prestação de serviço, e algumas boas de prestação de serviço estão ali. Se você for olhar para a área de alimentação, todas aquelas empresas pertencem a grandes grupos. É tudo franquia. Ou estou enganado? Ou tem algum lugar, algum restaurante que pertence a um dono. É tudo franquia, tudo de grandes redes, etc. Perfeito? Na maior parte. O que eu estou dizendo com isso? As grandes empresas, os grandes fundos de investimento investiram maciçamente comprando e investindo na alimentação. A mesma coisa aconteceu nos hospitais, depois desceu para clínicas de saúde, depois foi para alguns consultórios. Então, a área de saúde foi nessa, depois foi para a educação, faculdades, cursos de extensão, e foi assim para todos os mercados. E se você parar para pensar na área de beleza, você não tinha nenhum grande grupo estrangeiro botando dinheiro dentro de forma direta na prestação de serviço final. Você tem na área química, da indústria, você tem na área de imobiliário, mas você não tem um grande player internacional na área de salões. Por quê? Era tudo por fora. Ninguém vai botar seu dinheiro pesado ali, grande empresa, se não é controlado. Surge a lei do salão parceiro, que é dizer o seguinte, agora, que era um pleito de 15 anos da área do setor, agora, aí funcionou da seguinte forma, os salões emitiam uma nota fiscal antes pelo total, tributavam tudo, pagavam 50% em tese, 40%, 60%, 35% para o profissional, 20%. Só que tributavam todo. Vamos supor que a tributação fosse 15%, 10% para ficar fácil. Eu dou para o profissional, se fosse 50%, eu ficava com 40% para custear tudo. Quebrava. Não é à toa que boa parte do pessoal chiou. Então, a lei do salão parceiro veio para regulamentar, dizer, afasto a tributação, separo a tributação
do salão e do profissional. Mas se você não seguir a regra que eu estabeleço aqui, eu vou excluir do MEI e vou sapecar. Essa foi a regra. Então, a lei do salão parceiro trouxe para os profissionais a mesma regra de obediência dos empresários. É uma literal parceria. Muitos profissionais acham que continuam com o vínculo com o dono da empresa e que o dono da empresa vai arcar com tudo. Não é isso, não. Qual é o problema que existe? No contrato de parceria, a maior parte das empresas e dos profissionais fez teoria Bill Gates, Ctrl+C do que está na internet, Ctrl+V. Então, na área de estética e tal, não se diz. A responsabilidade sobre o atendimento é do profissional. Ótimo. Se o profissional queimar a cliente, a culpa é dele. E eles não entenderam. Ainda isso é difícil deles entenderem. A dificuldade acho que o profissional acabar com aquele vínculo de CLT, eu sou CLT e eu... Não. Eu costumo pontuar da seguinte forma: você não está trabalhando para mim, você está trabalhando comigo. Entendeu? Você trabalha para você, só que aí você vai trabalhar junto comigo e a gente vai juntos. Isso. Eu não tenho aquela relação empregado-empregador mais. Eu não tento tratar dessa forma. Então, assim, tem que trabalhar pela sua disponibilidade. Se você está aqui, você tem que estar aqui. Se você tem que dar o seu melhor, enfim, porque você está trabalhando para você comigo e não para mim, né? Exato. Essa cultura melhorou muito, mas foi difícil no começo. Você vem oriunda do setor de beleza ou você foi jogada já adulta para ir? Na verdade, a minha formação é fisioterapia. Então, eu já venho nessa parte da saúde. Sou inserida desde o começo na parte da saúde, não necessariamente da beleza. Beleza, eu cheguei no meio do caminho. No meio do caminho, perfeito. Então, você já veio melhor do que boa parte dos donos de salão de beleza. Vou te explicar por quê. Não falando mal dos donos antigos, até porque eu tenho como cliente a maior rede do Rio de Janeiro de beleza. Ok. O que acontece? No passado, como não havia regulamentação, era um rebu na zona, os donos de salões e de empresas de beleza eram oriundos da beleza. Então, eles não vinham com a visão empresarial, com a visão já de quem fez uma faculdade, com a visão de quem estudou muito e com a visão de quem já foi dono de algo. E aí ficava difícil. Era assim, era alguém que gostava muito do negócio, tinha o dinheiro, ou abria um salão, e abria. E achava que... Hoje ainda tem muito isso. Ainda tem muita gente que é um nicho de consultoria que eu trabalho, que é a parte de gestão, de te ensinar a fazer a gestão do seu trabalho dentro da área da saúde e da beleza, de spas, de salão, de tudo isso. Isso ainda existe. Mas, assim, a sorte é que o perfil do profissional está melhorando um pouco, já foi diferente. Assim, as pessoas estão começando a entender que não existe mais o empregador quando você trata uma relação de uma empresa que contrata um MEI, né? Exatamente. Então, se você for observar os salões oriundos dessa época, é muito difícil você convencer um dono de salão com essa característica de que ele precisa de uma boa assessoria. Para ele é tudo preço. Ele não analisa uma boa assessoria, chamar um cara que vai treinar a galera, recepção. Não tem muito treinamento. Tá? O público empresarial da beleza nasceu na pandemia. Eu vou te dizer que antes da pandemia era um público de donos, depois da pandemia foi outro público de donos. Então, hoje, pós-pandêmico, você tem pessoas investindo no setor de beleza que são oriundas de empresas que perderam o emprego, que são oriundas de pessoas que saíram de boas empresas, etc. Então, essas têm mais consciência. Infelizmente, não falando mal dos outros, mas tem mais probabilidade de sucesso. Eu acho que a ideia, né, toda a minha parte de empreender na parte de consultoria, não de gestão de spa, porque eu já fazia isso antes da pandemia, mas de entender a necessidade de que as pessoas precisam de instrução, de conhecimento, de consultoria, de gestão, foi justamente na pandemia, porque todo mundo percebeu na pandemia que talvez dê certo sozinho, que não preciso de uma empresa para me contratar. Né? Só que vai no eu sou uma ótima esteticista, eu acho que se eu abrir meu negócio eu vou dar certo. Não. Se você não tiver um mínimo de conhecimento financeiro, você vai bater cabeça. Se você não souber se divulgar para o mercado, você também vai bater cabeça. Então, assim, existe uma tríade aí que muita gente não sabe, que acha que só por ser técnica, uma boa técnica é o suficiente, ou então
eu tenho dinheiro, eu vou ali, eu sei fazer financeiro, vou contratar qualquer pessoa e vai dar certo também. Também não vai dar certo. Então, realmente, eu acho que o perfil de aumento de empresas veio pós-pandemia, mas que precisa muito dessa conversa aqui nossa para esclarecer. Olha, não é só abrir o MEI, você precisa emitir nota fiscal, você precisa declarar imposto de renda, você precisa cobrar do seu parceiro como é que está sendo feito, se não está, de repente... Né? Eu já ouvi, tem gente na minha equipe que falava, eu sei que, porque quem paga o DAS da equipe quando eu contrato sou eu, o salão. Isso. Correto? Se você trabalha sozinho, quem vai pagar é você, mas a partir do momento que eu estabeleço um contrato de parceria, quem vai pagar sou eu. E eu falo, sou eu que vou pagar a partir desse momento que você está trabalhando para mim. Olha, é porque eu estou atrasada assim, assado, porque o outro lugar não pagou, porque a outra pessoa não sabia que tinha que pagar. Né? Porque é muito fácil a gente achar que a lei ajuda, está tudo certo, é muito bom eu, enquanto contratante de mês, achar que fica muito mais fácil do que CLT, mas eu não saber das minhas obrigações, que eu tenho que pagar o imposto dele, que eu tenho que cobrar, só posso pagar quando ele emitir nota fiscal. Então, esse tipo de conversa aqui que falta, acho que no mercado, para esclarecer para o empreendedor sozinho que está abrindo seu negócio, também para os donos de clínicas de salão que entraram como novos empreendedores do mercado após pandemia, né? Exato. O grande problema é a ignorância também das assessorias, tá? Foi o que eu te falei, acaba quase que sendo uma especialização trabalhar na área de beleza. Você tem a obrigação de fazer isso. Eu vou te dar um exemplo do mundo real para você ter uma noção. Recentemente houve um problema muito sério com uma cliente e uma manicure. Ao ponto da manicure começar a xingar, quase partir para cima da cliente, dentro do estabelecimento. Tá? O nível que a coisa chegou. A cliente entrou com uma ação na justiça contra o salão. O salão conseguiu provar que no contrato e na lei da parceria, por a pessoa ser MEI e ser parceira, ela é responsabilidade pelo atendimento ao cliente. Isso em juízo. Conseguiu provar. A ação teve que ser revertida para profissional, porque as testemunhas disseram que os dois donos, o casal, estava lá e tentou de todas as formas controlar a situação e amenizar, e não conseguiu. Então, agora corre a ação cliente contra o profissional. É isso. Tem uma noção das pessoas, a ignorância que a coisa chega, entendeu? Eu não sabia disso. E é o que você disse. Por outro lado, a pessoa abre um estabelecimento de beleza e não sabe as obrigações que ela tem, e inclusive as que ela tem sobre o parceiro, que ela é obrigada a receber os recursos financeiros, repassar, ela é obrigada a pagar o DAS, recolher do parceiro, quer dizer, esse tipo de situação. Ao mesmo tempo que veio o bônus por a lei de salão parceiro, tem certos ônus que são, acho que dentro do global que era a CLT, é muito menos ônus do que antigamente. Então, acho que vale a pena fazer o negócio certinho, até porque eu falo por mim e falo pela minha equipe e pelo pessoal as esteticistas. Quando você paga o DAS todo mês, quando você vai precisar dele, ele funciona. Então, assim, engravidei, maravilha. Você vai ter os seus 4 meses de licença. Agora, sabe, tive um acidente, né? Sei lá, machuquei a perna, não vou poder trabalhar. Está em dia o seu DAS, você está com a sua obrigação, a sua empresa que te contratou está pagando seu DAS, maravilha, você vai ter o seu benefício. Então, assim, né, dá um trabalho? Dá, mas eu acho que tem benefícios também que você pode colher. Uma outra dúvida que muita gente tem é com relação à aposentadoria do MEI. MEI consegue se aposentar? Como é que funciona isso? Eu digo que o MEI exige que você preste atenção e faça muitas contas. O MEI se aposenta por um salário mínimo, tá? Independente de quanto fatura. E não adianta tentar pagar o carnê complementar. Vai ser um salário mínimo, porque a lei do MEI se sobrepõe sobre o INSS de contribuinte individual. Então, o que eu te diria são algumas ignorâncias do mercado, é que a pessoa tem que fazer conta. Eu quero me aposentar com R$3.500. Ok, então você vai contribuir durante 35 anos com uma previdência privada com R$300 por mês. Faz conta, procura um agente de investimento. Uhum. E o mercado não faz isso. Então, você vai se aposentar com um salário mínimo no mês e vai completar a renda numa previdência privada. Entendeu? E aí, no momento de se aposentar, você tira o que você quiser, entendeu? Só que você tem que cooperar. Não adianta achar
que eu não estou cooperando agora com o INSS em larga escala e vou me dar bem. Não se dá. Essa falta de conhecimento também, que acho que tem que passar para as pessoas de entender que, a partir do momento que você novamente, a gente tem que bater você é uma empresa, trabalhe como uma empresa, busque soluções. A empresa se aposenta? A empresa não se aposenta. E a empresa vai se perpetuando ali. Claro, o MEI tem uma concessão do mínimo, mas você tem que entender que eu quero deixar de trabalhar, o que as empresas fazem? Elas fazem recursos privados. Vai num investimento, vai numa previdência privada, alguma coisa assim. Mas assim, é porque também falta de conhecimento, né? A gente não é preparado na escola para isso. Nos cursos de estética não é falado sobre isso. Fisioterapia, a gente não tem esse tipo de conhecimento, enfim. Vou falar por mim. Hoje em dia eu falo com um pouco mais de segurança toda essa parte mais contábil, mais fiscal, mas, nossa, falar imposto de renda 5 anos atrás já dava aquela travada, né? Nossa, pagar imposto e falar, ai meu Deus do céu, assim, eu continuo rezando todo santo dia quando eu envio o imposto de renda, assim, eu só não quero cair na malha fina, eu só não quero cair na porque assim, eu cresci ouvindo meus pais que, droga, eu tô na malha fina, tem que pagar lá, enfim. Acho que a gente precisa de disseminar esse conhecimento para ficar mais fácil para todo mundo, né? Exato. Infelizmente, poucas pessoas sabem o que é usufruir bem de um CNPJ. Vou dar um exemplo aqui do mundo da beleza também. Eu já tentei puxar muito esse assunto no setor, mas infelizmente parece que as pessoas não entendem, que é a parte de seguros de vida. Se você trabalha no setor de beleza, você trabalha com o seu corpo, você trabalha com as suas mãos, você trabalha com as suas pernas, você tem que ter um seguro. Eu vou dar o exemplo do Walter, da rede Walters. O Walter ele foi eleito 2 vezes o melhor barbeiro do mundo, ganhando o maior prêmio de barbearia na França do mundo. Era o Ó do Borogodó. Dele nasceram os maiores cabeleireiros que a gente conhece, da rede dele. Ele foi dono de várias redes de cabeleireiro e manteve só a Walter. E no auge da carreira, no Alto da Boa Vista, num assalto, ele leva um tiro na mão. E acabou a carreira dele de cabeleireiro. Se o Walter não fosse um empresário que era, na época já, não tivesse a consciência de seguro, não tivesse a consciência de ser empresário, hoje a gente não tinha a rede Walter, nem ele tinha os salões dele. E eu falo isso direto para as pessoas do setor de beleza e parece que não entendem, acham que são imortais, eternos, sem problema nenhum de saúde, nunca vão ter, né? Infelizmente, não funciona dessa forma. Então, eu acho que as pessoas têm que usar a parte empresarial para se darem bem. Outra questão é a seguinte: você é MEI, você tem linhas de crédito altamente especiais do governo para você em bancos tipo Caixa Econômica e outros com taxas muito mais baratas. Você pode comprar um carro pelo CNPJ, que se for branco ou preto é mais barato. Você está usando esses benefícios? Não estou porque eu não sei quais são. Então, tem que se informar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, se você tem esses benefícios todos, você acha que, por outro lado, você não tem que cumprir as obrigações, tipo a que a gente falou de imposto de renda, etc. Você tem que cumprir, entendeu? A contabilidade, MEI é obrigado. A escrita contábil, a Receita Federal já se pronunciou sobre isso. Voltando, só para a gente voltar um pouquinho, mas falar... licença maternidade ou licença por afastamento por acidente ou não por invalidez, esqueci o termo, mas quantos meses são e qual é o valor do benefício? Você sabe isso? Ou tem isso estipulado ou depende? Eu não lido com a matéria trabalhista, mas assim, quando se fala de saúde, você tem que ter um laudo, é obrigatório, o laudo de um médico do INSS que vai determinar quanto tempo você fica afastado. Pode ser eterno, até Deus te levar. Na parte da maternidade, é igualzinho à lei comum. São 4 meses. Exatamente, não muda nada, tá? Mas não é o MEI que tem benefício, é a pessoa física que está por detrás do MEI. Legal. É como se for... só para tentar entender que a partir do momento que você abre um MEI, um microempreendedor, você, como CNPJ, quase que é um funcionário de você mesmo. Por isso que é um regime especial. Entendi. Diferente dos sócios comuns, porque aí veio um problema que para vocês não interessa. Muitos técnicos entenderam que o MEI é um autônomo. Não tem nada de autonomia. O MEI não é um autônomo. Não é um autônomo, tem um PJ. É um PJ. Tá? As principais obrigações de quem tem um MEI?
Em primeiro lugar, é sem dúvida pagar DAS. Em primeiro lugar, estar em dia com ele. DAS, que para a gente é já mais simples, mas é o Imposto sobre a Arrecadação do Simples. Então, assim, é o imposto referente ao Simples, a tributação, né? Usa o código de MEI. Isso. Perfeito? Esse é o primeiro. Segundo, se ele quer receber isento de tributos, de imposto de renda, dos demais tributos, o MEI é obrigado a elaborar a contabilidade, a escrita contábil. Não é nem o livro caixa. A escrita contábil como uma empresa normal. Perfeito? Determinação da Secretaria da Receita Federal. Ela já disse isso. Tá. E aí, a maioria dos MEIs não tem escrita contábil. Então, a maioria dos MEIs pode ser intimada? Pode. O que você... Deixa claro para a gente o que é uma escrita contábil. Uma escrita contábil é exatamente a obrigatoriedade de apresentar toda em escrita padrão, determinada por normas contábeis brasileiras, que atendem às normas internacionais, tudo que acontece na relação empresarial. Tudo que entra e tudo que sai do seu caixa. Tudo que entra, tudo que sai. E que, no final, mostra lucro ou prejuízo. Aquele lucro, para ser distribuído, ou seja, para você usar por conta da pessoa física, passar do MEI para você, gastar no que você quiser, tem que ser apontado na escrita. Okay? Essa, então, é a obrigação menos atendida pelo MEI atualmente no Brasil. Isso para mim é novidade, eu não sabia que tinha que ter escrita contábil. Exato. Orientar. E, por fim, se ele não quer usufruir do benefício da isenção, tem que ter, no mínimo, livro caixa. O livro caixa entrou tanto, saiu tanto, entrou tanto, saiu tanto, anotado. E que, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa muito complexa. Não, você pode falar, por exemplo, meu salário é R$2.000, entrou 2.000, e aí eu tiro para o meu, né, para eu viver na minha conta PF 1.500. É isso. Só isso. Só não vai ser salário, né? Vai ser faturamento. Isso. Mas é exatamente isso. Então, todo MEI tem que contratar um contador se quiser distribuir lucro, sim. E ganhar acima de R$1.903, infelizmente, sim. São as tais obrigações que eu digo que a lei traz para te dar o benefício. Aí eles vão falar, pô, mas é injusto, é caro. Eu, às vezes, acho caro determinado cabeleireiro, determinada manicure. E estou lá. Do ponto de vista, é muito relativo. Depende do ponto de vista. Exato, entendeu? Então, assim, depende do ponto de vista. Se eu quero ficar legal, não ter problemas lá na frente, eu cumpro o regulamento todo. Não, e vamos combinar. Então, as obrigações são só essas, pagar o DAS e fazer um livro de escrita contábil? Pô. Exato, basicamente isso. E, claro, quando se abre, legaliza o MEI, tem que ter o endereço, tem que ter o alvará de funcionamento. Isso não é o MEI que tem que fazer, isso quem tem que fazer é o contador. Qual é o problema? O problema é que boa parte dos MEIs entrou no site lá e fez o próprio MEI. Então ele está sem a licença de funcionamento? Sim. Tá. Então, uma série de problemas que podem... E agora anda tão difícil, agora que unificou com gov.br, sua conta tem que ser prata. Ih, meu Deus. Exato. Então, assim, e eu diria assim, dê preferência a contadores que militam no setor, se esforçam para estar atualizados no setor e que dão um atendimento direcionado a quase como se você fosse uma pessoa exclusiva, que não é aquele negócio que você manda um e-mail e o cara não responde. Tem que ser um atendimento hoje mais humanizado. Infelizmente, a gente está vivendo na era da tecnologia, do tempo zero, todo mundo quer tudo online. E aí estão fazendo atendimentos nesse setor virtuais, etc. E eu gosto de dizer o seguinte, olha, na boa, a assessoria contábil e jurídica ela é muito semelhante a uma consulta médica de um oncologista. Faz, então, pelo telefone com o oncologista, faz. Você está com baita câncer, ou pode achar que está, vai, faz pelo telefone, faz assim pelo site, faz e vê a consequência. Joga no Google. Joga no Google e vê a consequência que vai dar, entendeu? Então, é isso. E já no setor de beleza, a gente entende que o setor de beleza que tem futuro é aquele da alta qualidade de atendimento. Não é aquele que o atendimento é quase que exclusivo, um atendimento muito bem feito, um atendimento agradável. O profissional da beleza tem essa característica, a empresa da beleza tem essa característica de buscar um atendimento mais personalizado e chega mais próximo. Só que ele não quer, do outro lado, buscar uma assessoria também da mesma forma e não usufrui. Então, assim, repensar um pouco nisso daí, porque
ter um CNPJ é saber ter um CNPJ. É isso. E eu acho que, assim, é pensar no futuro, pensar que você não vai ficar sempre pequeno, que você pode ter oportunidade de crescer, você pode querer crescer, e aí você crescer começar desde do começo, organizado e dentro da legalidade, é sempre um passo à frente para dar certo o negócio e para ter vida longa. É uma coisa que eu prezo, que eu falo muito. Para ter vida longa, começa certo desde o começo, separa as contas, entende quais são as suas obrigações, quais são os seus benefícios. É quase que uma catequese diária que eu faço. É isso, gente, é isso, não é brincadeira. Porque senão lá na frente enrola, aí você começa lá, dá muito trabalho, eu não quero mais, não, enfim, aí o negócio não vai para frente. Exatamente. E aí a maior parte acaba morrendo na praia, né? Parando no caminho, porque acha que não deu certo, porque virou MEI, não deu certo porque eu não sei ser empresa, eu preciso da carteira assinada. Não, gente, os tempos são outros, eu acho. Exato. Atualizar nessa relação de trabalho e se atualizar com a relação com o trabalho, né? As pessoas que entram no mundo da beleza deviam tentar se informar sobre os números do mundo da beleza. O setor, eu falo mundo da beleza, mas é o setor da beleza. O setor da beleza, ele chega a ser um dos setores com maior quantidade de CNPJs do país. O setor da beleza é provavelmente, atualmente, o maior inclusor social de profissões que existem. Eu vou te explicar o que é isso. É mais ou menos dizer assim, aquela menina é manicure, mas antes, nada para denegrir, era doméstica. Aquele cabeleireiro ali é o melhor salário da família, mas o pai dele era um cara que trabalhava em obra e não ganhava muito bem, ficava pipocando de obra em obra. Então, a inclusão social também vem pelo fator econômico, onde eu estou trabalhando. E o setor da beleza é o que mais e o que mais inclui, entendeu? E esses números são fabulosos. Então, o governo está de olho nesse setor por causa disso. Mas, em paralelo, as pessoas que estão nesse setor têm que entender que elas não podem parar no tempo. Aí, a parte burocrática é difícil para elas? Beleza, para todo mundo, quase o Brasil todo, é difícil. Então, você busca uma boa assessoria. Agora, elas não podem também parar de estudar e se atualizar quanto às melhores práticas que existem no mercado e quanto a produtos novos que saem, quanto técnicas mais avançadas, mais comprovadas. Eles não podem parar isso. Se você observar, hoje você tem, eu brinco, você tem as barbearias gourmet, né, que são as barbearias que até a cerveja dão, mesa de sinuca lá dentro, né? Beleza. E você continua com aquelas barbearias do século passado, vazias, quase sem ninguém, e o público. O mesmo público que a galera atendia, não é um público renovado, etc. O barbeiro é ótimo, ele é maravilhoso, só que ele ficou naquela aparência do tô acabado, não tô nem aí. É o que eu falo, enfim, é o que eu tento fazer nos spas. Hoje em dia não adianta só você ter uma boa técnica, não adianta você ser só um bom barbeiro. As pessoas querem mais, querem a experiência completa. Elas querem chegar num lugar legal, elas querem ter uma musiquinha legal, no meu caso, que é spa, querem ter um chá, querem ter uma água saborizada, querem ter uma experiência completa, né? Não adianta só chegar e fazer uma ótima massagem. Não, elas querem ver uma maca bonitinha, arrumada, querem sentir um lençol gostoso, sabe? Enfim, hoje realmente é isso, né? Né? Para você ter isso, você precisa se atualizar, você precisa estudar, você precisa ver o que o mercado está oferecendo e, enfim, e saber fechar a conta direitinho. Eu tenho que oferecer isso tudo. O que eu posso fazer para ter um preço competitivo dentro dos meus custos, sabe? E dentro da lei, principalmente, né? Exatamente. É isso aí. Então, o mundo da beleza ele tem essa característica de ter números maravilhosos, fora do padrão. É um negócio. São números mundiais, não é uma exclusividade do Brasil. Acho que o Brasil deve ser o terceiro no mundo que mais gira nesse setor da beleza, na casa de trilhão. É um mercado que, pós-pandemia, só cresce, porque as pessoas entenderam que precisam ter o autocuidado, né? Ele é fundamental para você conseguir cuidar de todo o restante. Enfim, é um mercado em franco crescimento. Né? Eu sou uma defensora da parte das massagens, do mundo do spa, porque eu não acho que é luxo, eu acho que é necessidade, mas eu acho que para as pessoas tem mercado para todo mundo, para o grande e para o pequeno,
mas eu gostaria que todo mundo que entrasse com seriedade, trabalhando sério, para o negócio dar certo, né? Porque senão sempre desce na mesma proporção. O mundo da beleza tem uma característica muito interessante. Você falou, eu sou de spa e tal. Quando você fala de massagem, as pessoas só lembram da massagem relaxante. Elas não sabem que a massagem, além de ser relaxante, tem a parte terapêutica também, ela tem a parte corretiva. Você que é fisioterapeuta sabe muito bem que às vezes você está com um problema aqui na coluna, o massagista ele vai te endireitar e você vai sair dali melhor do que se fosse, às vezes, um tratamento comum de fisioterapia ou até no médico de ortopedia. Às vezes a dor não é nem física, ela é uma dor emocional. Só do toque, de receber o toque da massagem, já sai muito melhor. A gente mexe com a autoestima e com todo o equilíbrio emocional dos nossos clientes. Exatamente. Mas o curioso é que nem a galera que está no mundo da massoterapia fala isso. Né? Fica sempre aparente que a massagem é sempre aquela relaxante. Vou parar ali, vou ficar em um gato recebendo carinho ali. Não é isso, né? Não, tem toda uma técnica. Enfim, mas é isso. O que a gente procura, às vezes, é fazer o esvaziamento da cabeça do cliente para ele ter aquele relaxamento profundo mesmo. Sim. Parou o cérebro, restartou, revigorou, reenergizou e vamos embora para a batalha de novo. Exatamente, é isso. Exatamente. Professor José Miguel, muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Que as portas do PodSpa estão abertas. Acho que a gente vai ter muita coisa para conversar, porque é um assunto que rende muita coisa. Sim. Porque a gente precisa difundir essas informações para as pessoas conhecerem, para ser bom para todo mundo. Certo? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês do PodSpa pelo convite, fico sempre muito feliz. E é isso, até a próxima.